Tá tímido, muito tímido. Rafael. Vulgo Rafão. É o peso da responsabilidade. Gostaria de pedir que a irmã Vilma viesse até aqui à frente, orasse pelo Rafael. É a nossa capelã deste mês. Tem nos abençoado bastante. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Não há outro semelhante a ti, Senhor. Nos curvamos diante do teu senhorio, Pai. Nos curvamos diante da tua sabedoria, Senhor. E agora entregamos a vida deste teu filho, Senhor. Que ele seja usado nas tuas mãos com poder, com graça. E, ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, traga, Senhor, as palavras nos seus lábios, tire toda a sua timidez e dê ousadia para que ele fale no nome do poderoso Senhor, a quem servimos e a quem ele serve, Senhor. Usa como instrumento, Senhor, e que, ó Deus, os nossos corações e a terra da nossa alma esteja pronta para ouvir a tua voz. Espírito de Deus, tu és bem-vindo, opera com graça e com sabedoria na vida do teu filho e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha irmã. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Como vocês estão nessa noite? Uma boa noite para vocês. Realmente é bom ver a igreja cheia, né? Numa segunda-feira, bastante irmãos, a gente vê aqui realmente é uma bênção, né? Estarmos aqui em uma segunda-feira. Irmãos, como vocês já viram, o assunto dessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre a internet, né? Principalmente esse assunto foi escolhido pela liderança, né? Pela organização dessa temporada de férias do ano de 2013. Realmente porque é um tema, ele é muito atual, é um tema que dificilmente aqui alguém não tenha contato com a internet, não tenha, ou seus filhos não tenham contato pelo menos. Mas mesmo assim, se você já fez alguma operação bancária, qualquer coisa que você tenha feito, com certeza você já, de uma certa forma, já também usou a internet. E a ideia hoje, eu trouxe alguns temas, alguns fatos que eu fui coletando ao longo desses meses para a gente estar conversando e mostrando para vocês alguns exemplos reais também do que acontece nesse meio. Né? Principalmente porque é um assunto que os nossos pais não conheceram ele na sua totalidade. Né? Falo isso aqui, está minha mãe aqui também, mas é um assunto que nossos pais não tiveram o mesmo contato que os nossos jovens e os nossos adolescentes estão tendo hoje. Né? Seus pais, nossos pais, pessoas mais, digamos assim, mais experientes, estão tendo contato, mas num nível de maturidade, né? Num nível de crescimento espiritual, muito diferente que os nossos jovens e os nossos adolescentes. Né? Então, realmente faz necessário a gente ter uma reflexão em cima desse tema. Irmãos, confesso que estou nervoso aqui, né? Orei para que Deus desse aí a eloquência dos nossos pastores, né? Que nós temos grandes exemplos aqui, ainda mais porque todos os dias da semana, vocês viram os nomes que vão vir aqui dar palestra, aí numa segunda-feira aparece lá, irmão Rafael Teixeira, que toca guitarra ali, não sei o quê. Né? Realmente é bem difícil, mas eu sei que também esse nervosismo também, eu dou graças a Deus porque eu sei que esse temor é a responsabilidade mesmo de estar à frente, né? De falar com os irmãos. Eu sei que mesmo esses pastores, por eu conhecer eles, eu sei que eles estando aqui atrás, né, na frente falando, eu sei que eles sentem também o mesmo temor. Porque se um dia isso faltar na vida de quem estiver à frente, realmente as coisas estão erradas. Né? Então, dou graças a Deus também por sentir esse medinho aqui. Irmãos, eu gostaria de começar sem que os irmãos me chamem de sensacionalista, né, extremista, começar já falando muita coisa ruim a respeito da internet, mas eu gostaria
que os irmãos abrissem em Romanos, no capítulo 1, a começar do versículo 18. Aqueles que já conhecem o texto já têm um pouco de ideia aí do que ele se trata. Irmãos, vou procurar ser bem objetivo para a gente não demorar muito, mesmo porque nós temos que trabalhar, né? Todo mundo aqui está numa semana só na segunda-feira, né? Então, tentar ser objetivos. Irmãos, acharam? Romanos 1,18? Eu vou ler uma tradução na linguagem de hoje, né? Para ficar bem claro para todos os jovens aqui, com palavras bem atuais. Embora eu mesmo não goste muito dessa tradução, mas eu sei que ela vai ser bem mais clara do que a nossa versão corrigida ou atualizada. Diz assim a partir do versículo 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória que ele merece. Não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, e com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para ter relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixaram suas relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem sobre si o castigo que lhe merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia, caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal e desobedecem aos seus pais. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena um dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele se trata de uma época muito específica no tempo, né? Se trata de Roma, na época ainda que nem as viagens missionárias haviam acontecido com tanta, digamos assim, com frequência. Mesmo essa carta que Paulo escreveu a Roma, ele não tinha ainda visitado a cidade, mas já se sabia dessa fama que Roma tinha, né? A situação era bem complicada. Havia uma grande fome, havia uma grande pobreza física e espiritual daquelas pessoas, né? O governo da época aplicava a política do pão e circo, que vocês conhecem tão bem, e a sociedade se degradou a tal forma que é descrita nesse texto, né?
Mas, irmãos, sejam sinceros. Quando você lê esse texto, dá a impressão que a gente está lendo o dia de hoje, né? A gente lê esse texto, é muito claro que todos os pontos ali, basicamente você vê na nossa sociedade de hoje. Então, qual que é a grande diferença daquela Roma para a Roma que a gente tem hoje? Quem já pode adivinhar? A gente tem um grande veículo, um grande veículo de comunicação em massa, que é a internet, né? Não só a internet, tem outros veículos que vocês conhecem também, TV, rádio, enfim. Mas hoje o grande veículo realmente de comunicação e que as notícias se difundem, que você conhece rapidamente o que acontece, é a internet. Então, é claro que de lá muita coisa mudou, né? A visão de mundo muda, o intelecto, a civilidade das pessoas mudam por conta do crescimento mesmo que a sociedade tem. Mas imagine ainda naquela época tendo a internet como uma potencializadora desses atributos ruins, né? Porque a internet nada mais é do que uma potencializadora, né? Se você tem uma sociedade ruim, você tem algumas coisas más, como o texto nos remete, né, a refletir, a internet vai fazer com que tudo isso seja muito mais rápido, muito mais abrangente, né? Ele vai rapidamente atingir o maior número de pessoas, porque naquela época, vocês lembram, vocês sabem, que vocês já estudaram a respeito disso, os veículos de comunicação eram panfletagem, eram cartazes, eram mensageiros que existiam na época. Vocês imaginam hoje uma informação cruzando o nosso globo inteiro em pouco menos de 1 segundo, 2 segundos, dependendo aí da quantidade de saltos que esse pacote tem que fazer entre as redes, né? Falando já um pouquinho mais tecnicamente do que é a internet. Mas, como eu falei, né? Não é só tragédia, a gente tem uma esperança hoje nos dias de hoje, né? Hoje, comparando a Roma antiga com a nossa Roma de hoje, nós temos milhares e milhares de vezes o número de cristãos do que aquela cidade tinha, né? E a gente precisa se apegar e confiar que isso é um sinal de esperança de fato para a nossa sociedade de hoje, né? Só que por que então que as pessoas ainda continuam sendo tão influenciadas, né? É por isso que nós vamos refletir um pouquinho nessa noite. Será que nós temos sido os verdadeiros cristãos, mesmo no canal da internet, mesmo quando não tem ninguém olhando, né? Será que nós temos sido de verdade cristãos a ponto de mudar a nossa sociedade, a ponto de fazer com que realmente essas coisas sejam rejeitadas, ou a gente tem ajudado a crescer isso cada vez mais, né? Então, nosso princípio aqui é uma autoavaliação. Eu escolhi alguns pontos, alguns trechos, né, para a gente refletir, e isso eu fiz bastante também, e confesso para os irmãos, bastante me autoavaliando realmente, porque, né, eu trabalho com informática, eu trabalho com desenvolvimento de software, e irmãos, eu passo realmente, eu não sei dizer, mas acredito que seja de 12 a 14 horas por dia na internet, porque eu trabalho com isso, né? Isso aí tem bastante coisas que a gente consegue fazer realmente. Então, que você faça essa reflexão aí também. Irmãos, como eu falei para vocês, a internet foi e como qualquer outra coisa já inventada, foi uma das grandes invenções que transformaram o mundo. Eu peguei algumas invenções aí muito interessantes e que realmente tiveram um impacto muito grande no mundo de hoje, né? Aqui nós temos os remédios, os antibióticos, a sintetização, né, disso em uma cápsula realmente mudou o mundo, mudou, né? Eu lembro que mais ou menos em 1200, a partir de 1200, uma boa parte da população da Europa, quase que a metade morreu por conta de pestes e doenças. Eles não tinham na época as drogas sintetizadas, não tinham antibióticos, não tinham nada, né? Só que também com isso veio o quê? As drogas realmente sintéticas no sentido ruim, né? Então, assim, uma grande coisa direcionada também de uma forma errada, né? As comidas enlatadas. Quem sabe quando ela começou, quando ela foi inventada? Os jovens aí. Ninguém sabe.
1800, mais ou menos na década de 1800, né, com a Revolução Industrial. Eles procuraram formas de estocar comida mais fácil, principalmente com a era das revoluções industriais, a comida tinha que também passar de um lugar para o outro no globo. Então eles tinham que colocar a comida de uma maneira mais que ela aguentasse mais a viagem. Só que com isso, para que fazer a comida aguentar mais tempo, qual que era a técnica? Ou você enchia ela de gordura, ou você enchia ela de sal. Né? Então salvou muita gente e tudo mais. Só que hoje, com a sociedade, né, sedentária que nós temos, ela se tornou também algo muito prático, né? Ainda que aqui no Brasil é menos comum, mas nos Estados Unidos realmente a população sofre de doenças realmente por conta da alta ingestão desse tipo de alimento. Mas uma coisa boa que foi também usada de maneira ruim, na verdade acabou, né, no cotidiano sendo direcionada para coisas ruins. O carro, como vocês sabem, né, novamente aí os jovens sabem quando o carro foi inventado em série, pelo menos, para ficar mais fácil. Ford, Henry Ford, não. E mais ou menos em 1908 a 1927, né, foi quando o Ford fez a produção em série, né, do Ford T, que é esse da foto. Né, realmente um grande invento. Mas, irmãos, a gente vê cada barbaridade hoje também que o pessoal, os adolescentes, os jovens fazem com carros. Hoje morrem mais pessoas em acidentes de trânsito, de veículo, do que morrem de avião e tudo mais. Né? Isso é uma verdade, é que o avião é bem mais drástico, né, gente? Essa estatística também é um pouco ruim de se dizer, porque quando cai o avião morre todo mundo mesmo. Enfim, da mesma forma, gente, foi a internet. Né? A internet nada mais é do que um conglomerado de computadores, computadores distribuídos no globo inteiro, um ligados ao outro através de uma rede, através de uma ligação mesmo. Então, quando você consulta uma página aqui, ele vai saltando de um computador, tem computadores centralizados, ele pergunta, ó, quem que é esse endereço aqui? google.com.br. Ele fala, ó, esse computador que responde por esse endereço, ele está lá nos Estados Unidos, o endereço dele é tal. Nada mais é que a internet é uma grande rede de computadores, como o próprio nome fala. Né? A internet, irmãos, ela surgiu na década de 60, né? Para quem não sabe, eu não vou pedir para ninguém contar. Eu tive a ideia de chamar um jovem aqui para contar. O Serginho que está olhando com uma cara assim e tal, acho que ele sabe. Mas a ideia era criar uma rede descentralizada de computadores, para descentralizar a informação. O governo dos Estados Unidos começou esse projeto em 1960, né, por conta da guerra, vocês lembram da disputa que havia na época, né, entre União Soviética e Estados Unidos, um querendo ter mais poderio, querendo ter vantagem com o outro. A ideia, então, é que essa informação fosse descentralizada, porque se você atacasse um posto, a informação estava replicada em outro lugar. Né? Mas com essa disputa entre esses países foi começando a diminuir, né? E o que aconteceu? Os Estados Unidos abriu que essa rede, esse projeto, fosse ajudado por pessoas da universidade, né? Por acadêmicos. Né? E aí realmente houve o grande boom da internet. Professores e estudantes eles tiveram uma abertura para trabalhar nessa rede. E daí surgiu aí, começou a ganhar força a partir de 1970, né? Quando houve essa ajuda, né? nessa pesquisa. E realmente, irmãos, a internet é fascinante, irmãos. É algo que é impressionante. Não sei se é porque eu conheço e uso ela diariamente, mas realmente foi uma das grandes revoluções mesmo que aconteceu nesse mundo. Né? Tudo que acontece é muito em tempo real, as informações estão ali à disposição para quem quiser, qualquer tipo de informação. A gente vai falar um pouquinho mais dessas características depois. Mas hoje ela é indispensável para o uso profissional, para o uso estudantil. Né? Todos que são estudantes aqui, duvido que não entraram lá no Google, que é um grande centro de buscas, e já pesquisou ali alguma coisa. É praticamente impossível, né? Em alguns casos até copia alguns trabalhos de escola já pronto que estão ali, né? Tem sistema que identifica se o trabalho foi copiado, viu? Então, toma cuidado que
Se você colocar a sua tese lá de mestrado, ele fala se você copiou algum trecho de outro trabalho, tá bom? Então toma cuidado aí com esses trabalhos. Mas é difícil você evitar. Existe realmente esse tipo de sistema. E não é difícil fazer também não. Né? Então, minuto a minuto ali nós nos sentimos imersos realmente nessa quantidade de informação. Tá bom? Algumas estatísticas aí que é sempre bom para ilustrar. Hoje a internet ela tem 34% da população mundial são usuários da internet. Isso equivale a 2,4 bilhões de pessoas. No Brasil, 45% da população já estão conectadas. Né? Nos Estados Unidos isso chega a 78%. A estimativa aí é que até 2017 metade da população mundial vai estar na rede, ou seja, aproximadamente 3,8 bilhões de pessoas. E você nota que o Brasil já está muito acima da média mundial, ou seja, os brasileiros, e a cada ano isso cresce, eles estão ganhando mais posições dos mais conectados, né? Principalmente por conta das redes sociais aí, né? Podia ser uma estatística boa, né? Podia ser outro tipo de... Não, mas é a rede social que está influenciando esse dado aí. Né? Existe mais ou menos 634 milhões de sites. E todo ano 51 milhões a mais são adicionados. Então isso já, não me lembro muito bem, mas é na ordem dos zettabytes aí para quem conhece, além do giga, tem uma série de medidas aí até chegar no conteúdo que essa internet já tem hoje. Né? Mas a partir da década de 90, isso que acabou abrangendo mais aqui a gente, né? Começou a chegar, né, principalmente em meados de 2000 ali, tinha um ruído que era muito peculiar aqui. E a gente vai ver como que realmente essa evolução tem sido rápido. Eu gostaria que você fosse bem sincero em falar se você chegou a presenciar e ouvir esse som aqui, ó. Quem que ouviu esse som? Não, é bom relembrar, é legal, fico escutando. O finalzinho ainda é melhor, fica olhando. Isso não era ruim não, irmãos. Porque os pais sabiam quando o filho estava conectando à internet. Né, mãe? A gente estava lá no quarto. Ao escutar esse barulho era certeza, ó, o filho está conectando à internet. E o telefone ficava ocupado. Né? Agora, quem daqui não ouviu esse som, não chegou a presenciar, né, pessoalmente esse som? Quem não ouviu? Tem uma pessoa ali, outra. Seja bem sincero, acho que tem bastante gente aqui que não ouviu. Quem é de 12 anos aí para baixo aí não deve ter ouvido. Isso era o som da internet naquela época. De lá para cá muita coisa mudou. Né? A internet naquela época, a gente tinha uma velocidade de 56 kbps, né, de kbits, e custava R$ 39,00. Eu sei porque eu ficava falando para minha mãe comprar. Então uma boa foto aí, uma foto legal, em alta qualidade, aí, demorava uns 5 minutos para ser transferida naquela época. Hoje, qualquer internet que você pega, a velocidade mínima dela é de 1 mega. Né? E essa mesma foto aí é para ser transportada 18 vezes mais rápido, ou seja, em torno de 16 segundos. Né? Então, e esse número é bem simplório, porque 1 mega é uma internet muito baixa hoje. Quem tem 1 mega sofre. Né? Hoje, nos outdoors aqui que a gente vê na rua, qual que é a velocidade que está sendo anunciada agora? 25 Mbps a R$ 69,00. Não estou fazendo propaganda não, porque eu não tenho. Tá bom? Então, irmãos, realmente, hoje ela permeou. De fato, ela tá permeada nas nossas vidas. Todos vocês conhecem aqui. Todos vocês já tiveram contato. Todos vocês já ouviram esse som. E se não ouviram ele, agora é mais rápido ainda. Porque você conecta e o pai não vê. Mas, irmãos, tem muito mais na internet do que você pode ver. Tem muito mais do que aquela simples página que você vê daquela
geralmente daquela página do Facebook que você está ali, existe muita coisa além disso, né? Existem grandes infraestruturas que são criadas ali só para analisar o que acontece na internet, né? Eu tenho um exemplo, né? O próprio Facebook aí, né? Tem essa pagininha aí, isso eu tirei um print essa semana, né? Mas por trás dessa página, irmãos, tem mais ou menos isso daqui, ó. Um deles, tem vários, tem muitos desses daí distribuídos pelo mundo. Cada torre dessa daqui, irmãos, ó, ela tem 31 computadores dentro, servidores. Cada torre dessa daqui, ó, onde que está indo lá atrás. Existia um projeto de se criar um data center desse lá no Ártico, porque o gasto de refrigeração é muito grande, né? O que eu quero dizer com isso? Que tem muito mais coisas do que você pode ver ali acontecendo, que é aí que é o grande perigo também, né? Essas infraestruturas, elas são criadas para entreter o usuário, né? O usuário, ele se tornou um grande tesouro para esses sites, né? O valor de mercado do Facebook, ele cresceu tão rápido porque ele tem a maior média de usuários que são fiéis ali na plataforma por tempo de conexão, né? Então, esses sites, eles geram estatísticas, né? Eles sabem como você se comporta, eles sabem a sua idade, o seu sexo, a hora que você conecta, com quem você se relaciona. Eles sabem quais ofertas, quais lojas você viu ofertas. Tanto é que quando você entra lá no Google, enfim, em todos os lugares, você vê que ele te sugere a compra de coisas que você andou pesquisando ali, às vezes por curiosidade, né? Existe um conglomerado ali, né? Uma infraestrutura muito grande para analisar, né? Então, essa imagem mostra, é bem interessante, né? Ter os dois, digamos agora, os gigantes da internet. O Google, ele é talvez aí o seu valor seja um pouco maior, porque ele é uma ferramenta de busca, ele tem vários serviços que são gratuitos e tudo mais, né? Ele é um indexador da internet como um todo, você consegue achar o que você quiser nele. E o Facebook, que é a grande rede social que vocês conhecem hoje. Esses dois sites realmente analisam, eles têm grandes infraestruturas para te cativar, digamos assim, né? E é uma coisa cíclica, porque se você vê um determinado tipo de notícia, por exemplo, você entra num site de notícia, um UOL, um Terra, que seja, e você vai ver num canto ali que tem as notícias mais acessadas. Geralmente essas notícias acessadas são as menos importantes, né, se você reparar bem, né, principalmente quando ela está ligada a algum conteúdo sexual, pornográfico, enfim, alguma coisa desse tipo. Você vai ver que elas são as mais acessadas, né? Então, se elas são mais acessadas e o seu negócio é cativar o usuário para que ele volte e leia as suas notícias, qual o conteúdo que você vai colocar ali? Você vai colocar o mesmo conteúdo, você vai colocar aquele mesmo tipo de conteúdo, né? Se as pessoas estão ali para ver esporte, futebol e tudo mais, eles vão colocar mais notícias disso, né? Então, esses sites, eles coletam, né? Eles vão analisando o teu perfil, né? Para realmente te cativar, para fazer que você volte ali e fique mais tempo, né? Então, diante disso, eu queria eu coloquei alguns perigos da web. Não entendam como pragmático ou sensacionalista, né, irmãos? Mas geralmente as coisas boas a gente consegue reparar, a gente consegue notar, mas às vezes as coisas ruins ficam minando a nossa mente, né? Ficam escurecendo a nossa vista ali, que a gente não consegue enxergar. Por isso que às vezes quando a gente fala de determinados assuntos, a gente se apega muito aos aspectos negativos, porque dá a impressão que as pessoas não estão acordadas para ver aquilo, né? Mas a internet, como vocês vão ver depois num segundo momento, ela tem coisas muito boas, né? Elas têm a sua grande validade. Como a gente já falou aqui, todo mundo utiliza. Só que o nosso grande perigo, né, o grande cuidado que nós devemos ter é como ela tem influenciado as nossas vidas,
né? E é diante disso que a gente vai falar um pouquinho. Ok, irmãos? E eu vou acelerar para não. Mas, irmãos, realmente o conteúdo da internet ele é extremo. E quando eu digo extremo, pensa em algo extremo, né? Numa redundância da palavra, né? Existem inúmeras aplicações, tipos de conteúdo. Você pode viajar pelo mundo. Você pode, até ia mostrar isso, mas não consegui conectar a internet. Você consegue, né, pelo Google Maps, aí, Street View, se você está em dúvida, seu filho pode te mostrar. Mas se você consegue estar agora, você consegue ir lá na frente da Torre Eiffel, lá em Paris, e você vê a mesma visão que alguém estaria lá olhando naquele momento. Né? Você consegue, através dele, você consegue ver aqui a fachada da nossa igreja. Se você buscar lá a Igreja Batista Betel, você vai ver que você vai conseguir, inclusive, ver a frente da nossa igreja. Né? Isso é um mapeamento que o Google fez, ele fotografou o mundo inteiro. Você consegue ver até a casa onde Osama Bin Laden foi morto. Isso é muito rápido, né? Você tem todo tipo de conteúdo lá dentro. Você pode aprender coisas novas. Você pode fazer um curso à distância lá dentro. Né? Há umas 3 semanas mesmo, eu fiz um curso à distância lá do Senado, estava oferecendo de graça, falei, eu vou fazer. Né? Fiz um curso, demorou uns 2, 3 meses, ganhei um certificado. Então tem pessoas se formando através da internet. Né? Mas você imagina uma sociedade, como a que a gente leu em Romanos, fazendo uso ou acessando essa grande massa de conteúdo que nós temos hoje. Né? E pior, né? Elas pegam esses conteúdos ou, de certa forma, elas usam esse poder de massificar isso para influenciar os outros. Né? Então, basta que uma pessoa coloque alguma coisa ali ou torne público o que ela pensa para várias outras pessoas seguirem. Né? E, às vezes, pessoas que não têm nem consciência da causa ali ou não têm uma análise, uma pessoa que não é crítica, ela vai lá e vai curtir aquilo e aquilo vai se tornar uma verdade para ela. Né? Geralmente acontece. Né? Basta que alguma pessoa coloque ali, de repente por ela ter algum nome, alguma coisa assim, que aquilo se torna uma verdade. Né? Ainda mais se você tem à sua volta seus amigos, a sua boa parte das pessoas que você conhece curtindo, aprovando aquilo, comentando, olha que legal. Mas nós, como cristãos, como evangélicos, irmãos, nós temos que ter uma visão crítica. Né? Nós não podemos ir na onda da sociedade. Se aquilo vai contra os nossos princípios cristãos, você tem que se posicionar. Você não pode aceitar ou simplesmente curtir. Porque aquilo vai ficar marcado, aquilo vai ficar gravado ali, que você foi a favor, que você foi alguém que concordou com aquilo. Até conteúdos que é dito evangélico, irmãos. Na internet tem bastante coisa a respeito da palavra, estudos e tudo mais. Mesmo esses conteúdos, nós devemos ter cuidado. Né? Porque nós não sabemos quem está por trás. Né? Se é uma pessoa que está querendo influenciar para que a igreja tome uma posição errada, para que a igreja tome uma posição, né, que vai contra os próprios princípios bíblicos, pegam trechos bíblicos fora do contexto, não tem a sabedoria, não tem aquele poder de poder interpretar o que está na Bíblia e acaba colocando um monte de baboseira. Né? Então, esse conteúdo realmente é de longe assim, pior do que revista, filmes, enfim. Na maior parte, eles realmente são levados ao extremo. Né? Pode ter certeza que uma notícia de um acidente que você vê na televisão, se você for na internet fazer aquele mesmo tipo de busca, você vai ver até as pessoas que morreram naquele acidente. E até a forma com que elas morreram. Né? Isso a gente está falando no aspecto mais de notícias e tudo mais. Mas da mesma forma, isso pode ser ideias. Né? Pode ser coisas ali que as pessoas estão querendo influenciar os seus filhos. Né? As nossas famílias. São coisas que podem influenciar, né, a nossa família como um todo. E tudo isso pode ser visto sem censura. Né? Qualquer tipo de conteúdo. Às vezes, coisas que nós aqui mais adultos, vocês pais, né, mães, coisas que vocês nunca viram.
seus filhos podem ter acesso. Coisa que vocês acham um absurdo, seus filhos podem ter acesso, né? E aí vale o cuidado se já não estão acessando. Um exemplo disso, irmãos, a internet você pode achar uma panela de pressão. Não pode? Pode. Inclusive você tem uma lista lá de sites que te vendem isso, né? Mas um grupo aí de extremistas usaram a mesma panela de pressão para fazer uma bomba no atentado de Boston. Tá até uma fotinho ali de uma panela distorcida, né? E eles usaram a internet para fazer isso. Teve uma receita que uma revista ligada ao Al-Qaeda publicou essa receita, eles tiveram acesso, eles tinham contato direto com essa rede terrorista, eles criaram a bomba usando ali coisas da própria cidade de onde eles estavam, né? E o mais interessante, fala que a receita publicada pela Al-Qaeda, irmãos, tinha pedaços de ferro, pregos, bolinhas de rolamento e outros fragmentos para potencializar a explosão. Você sabe que em torno de 3 pessoas morreram, não foi isso? E mais de 160 ficaram feridas por conta desses estilhaços que foram lançados, né? Então, essas pessoas acharam como transformar uma panela de pressão numa bomba. E pela internet. Isso está à disposição para quem for lá e procurar, né? Um outro exemplo de uso, irmãos. Quem conhece a impressora 3D? Quem conhece aí? Eu trouxe um videozinho para mostrar como ela funciona. Você dá um clique aí, Lucas, fazendo um favor? Ela funciona à base de um polímero plástico. Existem alguns protótipos também com base de composto mais rígido, carbono ou até mesmo aço. E ela baixa um projeto e você imprime o que você quiser, né? Fantástico, irmãos. Um fabricante pode te mandar a peça que quebrou da sua máquina por e-mail e você imprimir na sua casa. Você pode fazer isso. Mas adivinha o que está sendo impresso aí? Uma faca. Até aí tudo bem, você pode imprimir lá uma faca de churrasco, né? Você pode imprimir o que você quiser. Mas, irmãos, há pouco tempo depois que isso foi lançado na internet, foi lançado também um projeto para a pessoa baixar na casa dela e imprimir uma arma. Então, quem tem acesso a uma impressora dessa, você poderia baixar, entrar num site, você baixar um projeto, imprimir todas as peças que uma arma tem necessidade, com exceção da bala, que é um outro projeto que você pode baixar também. Mas aí vai ter uma pólvora também, mas não vou ensinar como faz isso. Não vou entrar nesse mérito, né, irmãos? Não precisa. Mas você pode imprimir uma arma dessa. Ela dispara uma vez pelo menos, né? Então, irmãos, existe um versículo na palavra de Deus, está em Marcos 7, 21, fala assim: porque de dentro do homem, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, a soberba e a loucura. Né, irmãos? Então, é do coração do homem que procede os maus desígnios, a utilização, a tendência de você pegar algo e torná-la ruim. É do coração do homem que procede, né? Isso vale de reflexão para nós também. Como está nosso coração, né, tendo acesso a tudo isso? Como a gente tem usado isso, né? Como a gente tem usado a internet, a tecnologia e tudo mais. A gente tem desviado nossa atenção dentro do culto para ficar com o celular na mão, para ficar com a internet na mão? Irmãos, se isso tem acontecido, toma cuidado. Porque muito provavelmente você já está cego para as coisas que estão se apresentando a você. Muito provavelmente ali o inimigo já maquiou a sua visão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Mas se do teu coração você está usando o que a internet oferece e você está vendo que nada de bom tem saído dali, tome cuidado, porque é do nosso coração que procede as coisas ruins, né?
nós temos que transformar, né, nossos corações dia a dia, porque nossos princípios cristãos eles têm que vir à frente em todo momento, em todo acesso, em tudo que a gente tem ali nas mãos. Passando para o próximo, irmãos, um outro ponto aí que eu coloquei, é até engraçado essa imagem, né? Mas é uma verdade. Uso individual, secreto e anônimo. Irmãos, como que vocês acessam a internet na maioria dos casos? Você acessa junto com a sua família ou você acessa lá do quarto fechado sem ninguém olhar? Então, irmãos, geralmente as pessoas elas se ocultam, né? Elas procuram anonimato, elas procuram fazer as coisas em segredo na internet, né? E geralmente ali vai para os seus quartos fechados, e dificilmente elas gostam de acessar isso perto da sua família, perto da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Ela quer se isolar, né? Isso acontece, né, dentro das nossas casas, acontece dentro da sua casa. Se isso acontece, irmãos, tenham cuidado, né? Prezem ali por ter cuidado, porque como vocês viram, isso tem grandes efeitos ali, né? Essa anonimato, né? Esse sigilo, ela traz uma facilidade das pessoas personificar algo que elas não são, né? Então você sozinho no teu quarto, de repente você na internet, a visão sua virtual, você se torna uma pessoa extrovertida, uma pessoa ali animada, que você não é no seu contexto real. A tua família não te conhece assim, mas na internet você é daquele jeito, né? Parece que é outra pessoa ali quando você está conectado, né? Será que nesse momento ali, quando a gente está sozinho com o computador, será que nós agimos como um cristão de verdade? Né? Dado que eu falei ali há pouco que os sites e as infraestruturas, a internet te analisa e ela quer saber o que você gosta para produzir mais, será que nesse momento ali você está ajudando com que ela veja, não, a nossa população, a nossa sociedade, ela não quer ver besteira na internet. Ela quer informações, e ela não quer informação ali em gotinhas como a internet dá, mas eles são críticos, né? Eles não aceitam, a nossa sociedade hoje não aceita qualquer coisa. Será que é isso mesmo que a gente está falando para os grandes sites que analisam a gente? Eu acho que é muito difícil que esteja acontecendo isso, né? E essa segunda personalidade na web, ela é muito perigosa, realmente. Tem estudos de psiquiatras e tudo mais que estudam isso como uma disfunção mesmo. Existe um termo em inglês que estuda especificamente isso, né? Além do seu vício na internet, a sua segunda personalidade também, né? Então, o uso em segredo, sozinho, né, pode potencializar uma fraqueza sua. Quando você está sozinho, né, é muito fácil que alguma área da sua vida ou que a internet vai ali tocar especificamente numa área que você tem fraqueza, né? Nós somos seres humanos, né? Nós temos fraquezas, né? Temos ali as tentações que vêm no dia a dia, né? Principalmente jovens e adolescentes, que já ali na sua escola, em qualquer contexto que eles estão, já é realmente uma tentação, enfim, aquele contexto que ele vive. Mas nesse momento algumas coisas podem ser potencializadas nas nossas fraquezas. Uma baixa autoestima, uma vaidade, uma necessidade sua de valorizar o seu estereótipo, né? Com o conceito ali da internet, todo mundo postando fotos e vendo, olha como fulano é bonito, como fulano não é, como ele se veste bem, né? Uma fraqueza na área de relacionamento. Irmãos, isso não são só para jovens e adolescentes. Isso são para adultos, são para pessoas já aí mais experientes, digamos assim, né? E tem uma pesquisa, irmãos, feita por advogados, se não me engano, na Grã-Bretanha, que fez uma contagem que no mundo todo
estima-se que o Facebook ele já colaborou para que houvesse 28 milhões de divórcios no mundo inteiro. Isso é uma pesquisa que foi feita em 2011, eu acho que até está maior do que isso agora. 20% de todos os divórcios que eles fizeram, envolvidos ali na pesquisa que eles fizeram, citaram que o cônjuge, ali, o parceiro, digamos assim, nesse mundo que a gente está, eles citaram a rede como um dos fatores. Então, irmãos, principalmente nesses momentos que você está em secreto, que você está sozinho, ali na frente do seu computador, não deixe que isso vá expor ou tocar em alguma fraqueza sua. Está lá em Provérbios 9:17, fala assim que águas roubadas são doces e o pão comido pão comido às ocultas é agradável. Ou seja, tudo que você faz ali escondido realmente parece muito legal, muito agradável, Mas acaba que aquilo naquela sua visão acaba que sendo mais perigoso ainda. Às vezes você tá se alimentando de algo que parece muito bom, mas que no fundo é algo venenoso. É algo que pode destruir seu relacionamento familiar, é algo que pode destruir seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, seu cônjuge, pode destruir a sua vida profissional e assim por diante. Esse anonimato, enfim, tanto nós, esse segredo que nós incorporamos quando acessamos as escondidas, é perigoso dos dois lados. Porque tem muita gente que acessa também a internet como uma forma de extorquir as outras pessoas, como uma forma de enganar. Existe muito criminoso hoje acessando a internet para extorquir dinheiro, para roubar e tudo mais. Eu mesmo já passei por uma experiência dessa. Eu comprei um notebook na internet, isso faz uns 12 anos, acho que minha família lembra, ainda dá risada de mim, como está minha irmã aqui. Mas naquela época era difícil, não tinha, era muito novo ainda, e eu sonhava com notebook. Eu comprei. Eu juntei dinheiro lá, ainda trabalhava com a minha irmã, Comprei, paguei metade, até hoje não chegou, irmãos. Acho que deve estar. Eu fui atrás, reclamei, a última mensagem que eu tenho dessa pessoa, ela falou com essas palavras, para você ver como que marca as pessoas. Ela falou assim, foi meu amigo, eu vou falar assim, que deve ter sido outro termo. Meu amigo, eu tenho um endereço seu, sei onde você mora, sei onde sua família mora. Para de encher o saco, senão eu vou aparecer aí. Foi desse jeito. E nessa, perdi aí uns 1.000 e poucos reais que eu tinha separado. Foi bom, aprendi muito. Aprendi de lá para cá. Mas tem muita gente, irmãos, que aproveitam desse anonimato, aproveitam disso para realmente enganar as pessoas. E não é só roubo, não é só extorquir, vou marcar um encontro aí para... vai lá, conhece a menina, fala que tem 18 anos a menos, para marcar um encontro com ela, vamos no cinema tal dia, que a gente já está conversando aqui no bate-papo já há um mês. Quando chega lá é alguém que com uma intenção má, uma intenção ruim, para realmente fazer coisas ali ruins. Mas não é só isso não, gente. Tem um caso que está acontecendo bastante hoje, que é do cyberbullying também, que é aquela ideia de você ficar, em outras palavras, ali, ficar enchendo o saco das pessoas, ficar tirando sarro, expondo fraquezas da pessoa. E teve um caso nos Estados Unidos que uma adolescente chamada Megan, ela sofreu um bullying pela internet. E ela foi um caso tão extremo que ela se matou. Ela se suicidou. E ela não aguentava a mesma situação, porque um perfil falso, um perfil ali, diz que queria namorar com ela e tudo mais, e depois começava a xingar ela de vários nomes, ficou atormentando a vida dela até que ela se matou. Quando foram investigar, esse perfil falso era sua própria vizinha. Então, era a vizinha e pior, que era amiga dela, mas era a mãe dessa vizinha também. Então, as duas se juntavam para ali ficar infernizando a vida dela. E não é essas coisas, falam, você está falando só dos Estados Unidos e tudo mais. Não é.
irmãos. Não sei se vocês leram uma notícia em maio de 2013, que saiu no Jornal da Cidade, que falou que uma adolescente de 13 anos foi coagida a ficar nua no Facebook, aqui em Bauru. Não sei se vocês viram essa notícia que saiu também. Né? Então teve um cara, alguém se passou ali por amigo a princípio, e começou a ameaçar essa adolescente de morte, também que conhecia ali, né, os familiares e tudo mais, e coagiu essa adolescente a fazer isso. Então realmente esse anonimato, né, é muito perigoso. Tanto para nós, quanto nós acessamos a rede, ou seja, esse segredo nosso, quando a gente está ali, como eu falei, né, como nós nos portamos perante a internet, quanto também o perigo está com pessoas que estão relacionadas a isso. Elas também têm esse anonimato e pode persuadir, né, e nos levar a esses perigos aí. Né? E lá em Marcos também, 21:36, fala o seguinte, irmãos: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Né? É com muito temor mesmo que eu falo isso para vocês, irmãos, que eu também, né, meu filho ali está para nascer, eu sei que eu vou passar por isso também, né? Mas vocês pais, mães, se vocês não acompanham o que seus filhos fazem na internet, irmãos, vocês estão dando liberdade para que eles tenham acesso ali e flertem com o conteúdo mais imundo que vocês podem imaginar. Né? Existe de tudo, como eu falei, o conteúdo é extremo. Se você não acompanha o seu filho, se você não permite, ou se você permite que ele use de forma indiscriminada, sem você estar controlando e acompanhando, isso é muito maléfico para ele, porque ele pode passar por experiências ali que nem você passou. Né? Tem perigos e conteúdos ali que realmente nem vocês tiveram contato na sua adolescência, na sua juventude. Né? Então, acompanhe seus filhos. Eles acessam ali, procurem, principalmente se tem fraqueza quanto a isso, se você percebe que teu filho tem problema quanto a isso, traz ele para acessar no modo público junto da família. Né? É ruim, é chato, né? Você quer falar com seu amigo ali de uma forma mais solta, mais livre, mas saiba que um detalhe desse agora, irmãos, pode salvar a sua vida espiritual no futuro. Né? A palavra de Deus fala, se você tem dificuldade, se teu olho faz pecar, você arranca ele fora. É melhor você entrar cego no céu do que você não entrar. Né? Justo nessa fase que é muito importante na vida dos jovens e adolescentes, que é a base de todo o futuro que eles vão ter pela frente. Não é? Então, não deixe de acompanhar, de repreender seu filho se é necessário. Mesmo se você tem uma fraqueza, se você tem a mesma dificuldade que ele. Porque hoje adultos, pessoas jovens, daí mais experientes, digamos assim, também pode passar pelos mesmos problemas. Nós falamos aqui dos divórcios, dos casos familiares. Né? Então, adultos também podem passar pelos mesmos problemas. Né? Então, cuidado. Porque, como eu falei, o perigo ele é imediato e pervasivo. Quem sabe o que é pervasivo? Os jovens aí também. Pervasivo é que está em todos os lugares. Né? Ele permeia por vários lugares. Né? Como a gente comentou, o conteúdo é extremo. Né? Tem um ratinho aí muito bonitinho que está envolto aí de ratoeiras. É mais ou menos essa situação que a gente vive. Né? E ainda é bem parecido com isso daí mesmo, porque ainda as pessoas entram nesse campo animato, né, individualmente. Né? Então, existem muitos perigos, como eu falei. Se tem aqui casos de pessoas de extorsão, de pessoas que foram ali, né, enganadas, passaram por bullying na internet, né? Mas os sites também procuram de fato enganar. Existe muita pessoa ruim na rede que às vezes, não sei se você já experimentou, mas se você digita algum site muito importante, por exemplo um banco ou um site de grande circulação com uma letra errada, esse site te direciona para algum lugar também. Pode ter certeza que às vezes ali atrás tem alguma coisa que está
vai minar ali, vai querer uma informação, vai querer uma senha sua. Não sei se vocês passaram por uma experiência dessa, mas há um tempo atrás eu estava recebendo ligação no meu celular que o Universo Online, o UOL, estava querendo me recadastrar. Eu não sou cliente de lá, eu não sou, não acesso pela UOL, não tenho nenhum relacionamento com esse servidor. Eles estavam ligando para me recadastrar e pedindo alguns dados, algumas senhas, né? Então, às vezes nem pela internet, o pessoal já está ligando mesmo para as pessoas para poder enganar elas, né? Então, existe aí muitos perigos. E às vezes o conteúdo, irmãos, ele é extremo, ele é perigoso, ele é fácil de encontrar, mas não só isso, ele é difícil de você evitar. Então, muitas vezes você está ali, você está vendo um site, alguma coisa sadio, e aquilo automaticamente te remete para uma coisa ruim. Você está ali no site, principalmente, eu tenho reparado no site do Terra, né, em grandes portais, na UOL também, você está ali vendo notícia, se você vai baixando a página, irmãos, ali mesmo que o adolescente, vocês ou quem está usando ali não queira, aparecem imagens diversas ali, às vezes até imagens de mulheres nuas com apelos sexuais. Isso é, como eu falei, não é difícil, é bem fácil você encontrar e é difícil também você evitar, né? Eu fiz um teste, inclusive eu mostrei para minha esposa essa semana. Se você entrar no portal do UOL, né? O UOL é um grande portal de notícias na internet. Se você entra no portal da UOL à noite, do seu computador, você entrar no mesmo portal, no mesmo endereço, pelo seu celular, ele vai abrir ali uma outra parte ali bem especial, que é só a respeito de pornografia, né? E ali em cima eles chamam ainda de ensaio. Ensaio. Tem alguns ensaios ali, né? Então, isso está na mão, nas nossas mãos, está na mão dos adolescentes, dos jovens, porque eles têm celular, eles têm smartphone, né? E não queremos nem pensar que às vezes isso de dentro da igreja pode estar sendo acessado, né? Mas isso é um fato. Eu ainda mostrei para minha esposa, até para falar, o amor é para palestra e tal, né? Não estou vendo coisa ruim. Mas, de fato, o perigo disso, irmãos, essa questão de sempre estar se apresentando a você, eu coloquei especificamente esse tópico pelo conformismo que isso vai trazendo nas nossas mentes. Que é o grande perigo aqui que eu coloquei como um perigo imediato. É você se conformar com isso, é você achar normal. Você está acessando as páginas, você está vendo aquele tipo de conteúdo, você acha normal, todo mundo vê, você acaba se acostumando, né? Conforme a gente vai dando brecha, irmãos, vai acontecendo mais ou menos isso daqui, ó. A sua visão vai se ofuscando, né? Você não consegue enxergar tudo que está à sua volta, né? Então, você não consegue enxergar que aquilo é um conteúdo ruim. Você olha ali no site do Terra, teve mais de 1 milhão de visualizações, deve ser algo bom, vou olhar também. Você acaba achando aquilo muito normal. De repente, um conteúdo um pouquinho mais extremo do aquilo, você vai achando normal também. Quando você vê, você está embrenhado, principalmente em questões em links, em páginas que têm um apelo sexual muito forte. Que isso acontece, isso é frequente, né? E realmente, né, nós sabemos que a maneira de recorrer disso é realmente a Jesus, né? É Cristo, né? Quando a gente chegar nesse ponto que nossa visão está ofuscada, né, sabe que Jesus ele pode vir limpar a sua visão de novo, né, para você ver os perigos que te cercam, né? E de fato, irmãos, um dos pontos mais problemáticos, digamos assim, da internet é com relação a essa questão de apelo sexual, de pornografia e tudo mais que ronda na internet. Uma pesquisa também americana de 2010, ela falou que de cada 10 meninos, 9 eles são expostos com algum tipo de pornografia antes dos 18 anos. As meninas, o número cai para 6. Então,
irmãos, é difícil que o seu filho, mesmo não querendo, não tenha contato com nenhum tipo. Se a gente considerar aqui que uma pessoa nua, digamos assim, é uma pornografia, dificilmente seu filho não vai ter contato com isso na internet. Principalmente se essa visão dele for mais escurecida. Se essa visão dele, porque é certo e errado, não estiver bem clara, não estiver bem limpa, né? Não estiver com óculos assim para ele enxergar bem o que é certo e errado, né? Essa questão realmente é muito complicada, e nos adultos não é diferente. A mesma pesquisa falou que 68% de homens adultos e 18% das mulheres adultas acessam esse tipo de conteúdo semanalmente, né? E de fato mais adultos têm procurado esse vício, mesmo porque esse mercado ele é muito grande, ele é muito rentável, tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso. Então, irmãos, não deixe que a sua visão ofusque. Não deixe que o conformismo, jovem, adolescente, né, não se acostume com isso. Não deixe que isso venha na sua cabeça como algo que não tem problema. Ah, não tem problema, eu estou na minha idade, isso não vai me afetar, né? Porque isso afeta, irmãos, né? Existe um texto na palavra de Deus que diz o seguinte, 2 Timóteo 2,15, fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, esse tipo de conteúdo principalmente é aqueles que mais minam a cabeça dos jovens. É aqueles que você está dentro da igreja e aquilo está latejando na sua mente, para te tirar a paz, para te tirar o sossego, né? Principalmente quando você está ali perante Deus. Geralmente essas coisas ruins voltam à cabeça dos adolescentes, principalmente para tirar a paz deles. Então, irmãos, né, conheça você mesmo, conheça suas fraquezas, não dê brecha para o inimigo nem para o diabo, né? Diz em Mateus 26, vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, né? Em termos práticos, para dar uma aplicação bem prática para finalizar esse assunto, eu lembro de uma fala numa pregação do pastor Edson, muito interessante, que eu falei, é difícil você evitar o conteúdo, é verdade. Mas quando aquilo se apresentar a você, irmãos, não crie uma história com aquilo, né? Não deixe que aquilo entre na sua mente, né? Você comece a olhar aquilo, você começa a olhar uma segunda vez, aquilo começa a minar a sua mente. Não permita que isso nem fique fixo quando você olha, né? Desvie daquilo. Você vê que aquilo lá não presta para você, não vai atrás, não fique com o browser parado por muito tempo, né? Role aquela página, tire dali, apague e já marque na sua cabeça, esse tipo de conteúdo não presta para mim. Para que isso não mine a sua cabeça, para que isso não fixe e não faça você se acostumar com isso, né? Em Salmo, né, o salmista lá em Salmos 15:10 fala: crie em mim, ó Deus, um coração puro, né? Que sejamos ainda que seja essa a nossa oração, né? E ninguém se ache forte quanto a isso, mas antes se ache fraco, se ache que você precisa buscar a Deus, você precisa estar ali realmente indo atrás, buscando a Deus para que se fortaleça quanto a isso, né? 1 Coríntios fala, aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia, tá certo? A gente já está acabando aí, irmãos. A web realmente ela é cativante, irmãos, né? Já mudando um pouquinho de ar aí, realmente ela é cativante. É gostoso você passar um tempo ali na internet, você acha coisas muito divertidas, você acha um cachorro quente, aí ó, que bonitinho. Vocês acham um cachorro tão bonitinho que eu queria ter e a Karina não deixa? Você passa tempo com seus amigos, é muito legal. Você conversa com ele, você marca as coisas, isso é sadio, não tem problema quanto a isso, né? Acha vídeos engraçados, né, e tudo mais, acha uns cidadãos meio estranhos, né? Eu gosto de gato também, então tem umas coisas. Acha os nenezinhos, né? Lembrando do Theo. E acha bastante notícia e tudo mais. Ela é cativante, é gostoso você passar tempo nela. Realmente, você vai olhando as coisas, principalmente quando você está olhando coisas sadias, aquilo lá te cativa.
né? Você encontra amigos, compartilha foto, organiza festas, eventos, manda e-mails, né? Mas toma cuidado para que esse ambiente cativante não te estimule também a você criar um vício por aquilo, né? Em 2011, um publicitário em mídias sociais, ele se chamava Larry Carlett, ele ficou literalmente dependente pelo Twitter. Literalmente ele ficou dependente mesmo. Então, ele perdeu o emprego e o casamento por causa dessa obsessão. O Twitter ele é uma espécie de um blog, ele é um microblog, na verdade, que a pessoa fica postando frases ali, né? Ele chegava a postar de 20 a 30 vezes por dia. E quando não estava postando, ele ficava pensando no que ele ia postar, né? Então, ele foi demitido depois que ele postou algumas coisas contra a empresa dele. Também foi um pouco burro aqui, né? Perdão da palavra, mas foi. Depois ele foi recontratado, mas também teve problema com o Twitter. E a empresa que ele estava falou assim, ó, ou você escolhe deixar a empresa ou deixar o Twitter. Adivinha o que ele escolheu? Depois de um mês que ele deixou a empresa, então, irmãos, a mulher dele também separou dele. Separou. E ele colocou um Twitter, né, engraçadão, colocou um Twitter, né, que dizia mais ou menos o seguinte, há um tempo, se alguém estava em inglês, se alguém atirasse na minha esposa, eu entraria na frente da bala. Hoje, se alguém atirasse, eu queria ser quem estivesse no gatilho. O filho dele viu isso e parou de seguir o pai também. Deu um bloqueio no pai dele. Então ele perdeu tudo. Perdeu família, perdeu esposa, perdeu tudo, porque ele ficou obcecado. Aquilo lá foi tão cativante para ele que ele passava horas ali. Isso é um cuidado principalmente para redes sociais, irmãos. Facebook, Twitter e tudo mais, porque como eu falei, é gostoso, mas tem limite. É muito bom você estar com seus amigos compartilhando tudo lá, mas tem limite, né? Eu coloquei algumas perguntas que eu fui tirando aqui de outros estudos também, que diz algumas perguntas para você refletir. Você confunde a realidade do Facebook com a realidade verdadeira? Você realmente pensa que tem mais de 200 amigos? Você tem mantido seu testemunho cristão no Facebook, no Twitter, na internet? Você tem sido um cristão de verdade? Se a pessoa olha ali você, ele vai falar que você é um cristão? Você tem sido honesto no seu trabalho? Ou indiscriminadamente desperdiça as horas de trabalho nas redes sociais, jogando na internet, no Twitter e tudo mais, né? Isso é muito importante. Eu trabalho com isso e recorrentemente a gente precisa ficar falando para os jovens que estão ali, que a maioria é tudo jovem, né? É tudo mais ou menos da minha idade para baixo. E a gente tem que ficar lembrando, gente, não é para ficar no Facebook no trabalho, né? A gente é bem flexível quanto a isso, não tem problema. Você chega, como a gente está na internet, trabalha com isso, você lê, você gosta de ler uma notícia, gosta de acessar alguma coisa. Mas tem gente que fica viciado nisso, passa o dia todo. Inclusive, como no caso desse rapaz aqui que a gente viu, se prejudicar, né, profissionalmente. Né? Isso vale também para os pais, né, as mães, muitas vezes, né? Será que a gente não tem deixado a atenção da nossa família para estar na internet ou para estar nas mídias sociais e tudo mais, né? Será que a gente não tem deixado a atenção dos nossos filhos, né, para estar lá também, né? E por último, né, será que a internet, o Facebook, essas mídias, ela se tornou um Deus para nós? Quando a palavra de Deus diz lá em Êxodo 20, fala, não terás outros deuses diante de mim, ela não está falando só de termos de ídolo, de escultura, de essas parafernálias todas que a gente vê por aí. Ela está falando que qualquer coisa que é acima de Deus, isso é um Deus para você. Qualquer coisa que tome mais tempo do que Deus toma na sua vida, isso está sendo um Deus para você. Se você está dentro da igreja, você está obcecado pelo celular, isso está sendo um Deus na sua vida. Se você está na igreja e está pensando na internet, o que eu vou fazer? Sair daqui, eu preciso entrar no Facebook para ver tal coisa, isso está sendo um Deus para você também, né? E a palavra ela é muito clara. Ela fala, não terá outro Deus diante de mim. Isso pode ser com qualquer coisa, irmãos. Teu amigo, seus amigos, seu carro, enfim. Nada é acima de Deus, né? E mesmo na internet é as mesmas coisas. E principalmente, né, quando a gente está na presença de Deus, o que tem tomado a nossa mente?
né? Que tem tirado a atenção ali do que está. Uns outros versículos que eu anotei aqui, em Deuteronômio 13 fala: porquanto o Senhor, vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Então, muitas vezes, irmãos, Deus permite que você seja também provado, você passe por experiências para saber se você realmente ama Ele, né? Por fim, irmãos, já realmente finalizando, não é tão finalizando assim, mas já estou terminando, tá, gente? Que eu sei que esses irmãos estão cansados aí, principalmente que essa minha voz, assim, ela é meio sonolenta mesmo. A internet ela tem uma propagação muito rápida, né? E um controle também muito fraco. É incrível como qualquer coisa que você coloca na internet, no outro dia vários de seus amigos estão sabendo, né? Em tudo isso. Notícia, as Olimpíadas foi um evento de maior transmissão que teve, muito por conta das pessoas postando as coisas nas mídias sociais, né? Uma foto que eles postavam lá chegava mais rápido do que os próprios repórteres conseguiam fazer. Isso é realmente muito rápido. A gente tem várias ferramentas hoje, muitas ferramentas legais, como blog, microblogs, as redes sociais, comunicador instantâneo, que você conversa de graça. Seu familiar está lá do outro lado do mundo, você não precisa pagar uma ligação telefônica. Se os dois têm internet, vocês conseguem falar gratuitamente. Tem muita coisa legal, né? Mas essa propagação de ideias, ela tem um alcance muito grande, né? A gente falou no retiro, teve uma discussão que o Edurd falou da Primavera Árabe, né, que vocês sabem que a Primavera Árabe foi um evento, na verdade ela começou no inverno, né? Isso pode cair no vestibular, hein? Começou no inverno, então Primavera Árabe não é porque começou na primavera, tá? Ela faz alusão, primavera, ao renascimento, ao iniciar de uma nova estação, e também faz alusão também à Primavera de Praga, quando teve uma revolução que a Tchecoslováquia queria ser livre da União Soviética. Então, essa Primavera Árabe que aconteceu, ela foi muito impulsionada pela internet, né? Então, nunca os ditadores que estavam ali há tantos anos, eles foram derrubados com uma velocidade impressionante, né? Na Tunísia, o ditador Ben Ali, ele fugiu do seu próprio país 27 dias depois que um jovem colocou fogo no seu próprio corpo em sinal de protesto. 27 dias demorou para derrubar o homem. A partir daí, o mundo árabe inteiro soube o que se passava. E esse foi o estopim das manifestações. No Egito, Hosni Mubarak renunciou ao cargo depois de 18 dias. Ele estava há 30 anos no poder. Ele tentou cortar o acesso à internet no país, mas isso teve efeito contrário, né? As pessoas, como não tinham internet, elas saíam para a rua para ver o que estava acontecendo. Então, a manifestação começou a aumentar ainda mais. Na Líbia, o Muammar Gaddafi também cortou a internet. E o que acontecia? Taxistas vinham até a fronteira dos países ali e pegavam e davam cartões de memórias para pegar foto e vídeos e postavam na internet, né? Então, essa manifestação foi muito proliferada mesmo, realmente, pelo poder da internet. E não é só lá, não. Aqui nessas manifestações que a gente teve aqui no Brasil, 76% das pessoas que foram para as ruas, elas foram chamadas por conta das redes sociais. Elas tiveram acesso à informação por conta das redes sociais. 46 delas nunca nem tinham participado de qualquer tipo de manifestação. Essa notícia saiu no Fantástico. Então, realmente, ela chega em qualquer lugar. A foto aí de um árabe com o Facebook na mão. E isso não é lá só no mundo árabe. Uma coisa interessante, mas triste também, para vocês verem essa proliferação de informação, uma cidade aqui perto de Ribeirão Preto, ela chama São Joaquim da Barra. Eles tiveram a maravilhosa ideia de criar uma comunidade que chamava Fofoca, Fofoca, Fofoca. O intuito dessa comunidade era que as pessoas postassem ali fofoca da comunidade. Então, tinha comentário de todo tipo, gente. Os moradores começaram a ficar assustados ali, porque estava saindo muita briga. Tinha segredo, tinha pessoas que estavam com determinado tipo de doença, traição, quem que era usuário de droga, quem não era. A pessoa fazia uma plástica, eles colocavam ali, enfim.
né? Pessoas que eram traídas ali, enfim, imaginam a arruaça que foi naquela comunidade a ponto de se parar realmente na delegacia, né? Foi lavrado vários boletins de ocorrência lá por conta disso. Em 2012 também um cineasta americano teve a maravilhosa ideia de fazer um filme islâmico, né? Ele falava a inocência dos muçulmanos e ele postou esse vídeo na internet também. Como resultado disso, foi uma onda de manifestações também. E como o controle, né, como eu falei, o controle disso é muito fraco, esse vídeo ele se espalha muito rápido e é difícil você tirar da rede. Depois que alguma coisa entrou, vocês veem aí pelas notícias, né, que põe foto, põe o vídeo do outro e tudo mais. Depois que entra é muito difícil você tirar, porque o controle é muito fraco, né? Começou uma onda de manifestações por causa desse vídeo islâmico, até o ponto de ter realmente embaixadas americanas foram depredadas, embaixadores americanos morreram por conta disso também. Então, cuidado com o que a gente posta, cuidado com o que a gente coloca na internet, cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês fazem na internet. Porque a propagação disso é muito rápido, muita gente vai saber em pouco tempo e dificilmente você vai conseguir tirar, né? Tem um versículo interessante que fala um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, às vezes uma coisinha muito pequena que você coloca ali é suficiente para você estragar ali uma série de coisas ali e você causar um estrago muito grande, né? Mas, irmãos, é só coisas ruins, né? Vocês devem estar falando assim, nossa, Rafão do céu, você falou só tragédia, só coisa ruim aqui, né? Os adolescentes estão querendo matar, porque os pais agora vão ficar vigiando eles, o que estão fazendo, né? Mas não, gente, como a gente falou, tem muita coisa boa também na internet, né? Tem coisa boa na internet, né? Eu coloquei alguns exemplos que eu vou falar bem rapidinho aí, agora já realmente concluindo, irmãos. Tem muitas coisas, não tem como a gente viver sem a internet mais. Vocês sabem disso, eu já falei aqui várias vezes. É uma das revoluções, uma das grandes invenções que tiveram no mundo, que o mundo foi transformado realmente por isso e não tem volta. A tendência é que isso cresça, né? Cada dia mais tem se pesquisado maneiras mais rápidas de transmitir, servidores ainda menores e com maior processamento desses dados e tudo mais. Então, se a gente não tomar cuidado, a tendência é a coisa piorar mais um pouco, né? Mas é muito interessante, você precisa comunicar uma notícia, a igreja tem um site na internet, muito legal, por sinal. Eu vi, a gente entra lá, tem bastante informação, tem pregações lá à disposição, tem mensagens, tem a programação. Se a gente precisa de um pedido de oração, a gente coloca no Facebook, né? Rapidamente as pessoas sabem. A Karina esteve internada há um tempo, que ela estava com dengue, ficou uma semana no hospital. Um monte de gente se comunicava com ela. Eu sei que isso ajudou na recuperação também dela, porque ela se sentia ali, não ficava naquela coisa chata do hospital, né? É fundamental para empresas e tudo mais, isso é indiscutível. E também no mundo evangélico, nós podemos utilizar isso também, né? E já tem utilizado, né? No meio evangélico, tem ajudado também com relação à evangelização, né? Só para vocês terem uma ideia, ainda um pouco, não falando especificamente da questão evangélica, mas essa mãe, né? Para a gente ter uma ideia de como a internet pode ajudar de maneiras que a gente nem sabe. Essa mãe aqui, ela teve uma filhinha de 7 anos, que ela descobriu que essa filhinha tinha uma doença. Ela estava sofrendo de câncer na época, um nível muito complicado, né? Ela morava lá na região norte do país, lá em Manaus, não tinha tratamento nenhum, né? Ela veio para São Paulo, ela montou um blog que ela colocava o dia a dia ali, né, como uma forma de orientar outros pais que ela conheceu que também tinham esse mesmo problema e estavam passando pelas mesmas dificuldades. Então tudo que ela sabia que ajudou para ela foi colocando nesse blog, foi fazendo uma página ali para orientar os demais pais que estavam passando essa situação. Felizmente a filhinha dela faleceu, mas depois disso essa mulher ela criou uma ONG, ela criou uma página de internet muito completa, especificamente para orientar as pessoas da região norte com os problemas que ela teve. E ela relata que realmente isso ajudou muito ela nesse processo.
porque muitas pessoas sabiam do que ela estava passando, mandavam mensagens ali de incentivo, ajuda, porque ela tinha que ficar em trânsito, então o pessoal comprava as coisas e davam para ela. Isso ajudou demais ela. Então, às vezes as coisas, né, a internet às vezes ajuda de uma maneira que às vezes a gente nem imagina. E no contexto evangélico, nós temos aqui as transmissões dos cultos online. Essa aqui é o estúdiozinho ali que o pessoal fica ali atrás daquele ar-condicionado, transmitindo o culto das 6 online, né? E isso é interessante, irmãos, porque isso tem uma abrangência, um poder de ir ao encontro das pessoas muito grande, né? As pessoas em volta do mundo inteiro, missionários que estão longe da própria igreja, eles podem sentar e ouvir uma palavra do seu pastor, né? Que eu imagino deve sentir uma saudade, né, de estar no contexto dos irmãos. Eles podem ouvir. Pessoas que não são convertidas, eles podem esbarrar com esse link, você pode sugerir para que ela ouça, né, essa pregação e pode se converter. E de fato, é o que tem acontecido, né? Tem um pastor, eu não lembro o nome dele agora, Paul Jung-chan, alguma coisa assim, dado a pregar num país fechado, que não tinha pregação lá dentro. Ele chegou numa igreja muito escondida, muito secreto. Quando ele chegou, alguns irmãos veio atrás dele e falaram assim: olha, irmão, pastor, nós conhecemos você, nós nos convertemos através da sua pregação. Fala, mas como? Eu nunca vim aqui. Falou assim: não, a gente ouvia suas pregações pela internet, né? Então, isso tem entrado muito facilmente, principalmente em países que são fechados. Outro ponto interessante é a disponibilização de Bíblias. Depois eu vou fazer as ressalvas um pouco a respeito disso também. Mas a Bíblia tem facilmente sido transmitida, inclusive pela internet. Em lugares que você não pode andar com uma Bíblia embaixo do braço, né? Graças a Deus aqui a gente pode, né? É muito fácil você ter uma aplicação que é contida a Bíblia, né? E na internet existem várias traduções. Você tem acesso a várias traduções, as várias linguagens e tudo mais, né? E essas Bíblias, isso tem entrado muito facilmente até nos mundos nossos fechados ainda para o Evangelho. Eles têm permeado, pessoas têm tido acesso a isso, a pregações, né, a textos bíblicos, a estudo, a palavras de conversão. Tem chegado a lugares que pessoalmente você não consegue chegar, né? E a ressalva que eu gostaria no culto online, não compensa você ficar na sua casa escutando o culto pela internet. Se você está na cidade aqui, você está perto da sua igreja, né? Uma analogia muito interessante é que nós somos um corpo, todos nós somos membros desse corpo, né? E como qualquer membro seu, se você deixar ele fora do seu corpo, você deixar ele longe, ele vai morrer, ele vai apodrecer. Da mesma forma, somos nós temos o corpo de Cristo, que é a igreja, nós precisamos estar perto. Deixe essa ferramenta para ela alcançar pessoas que não podem estar aqui, né? Procure estar na igreja, né? Mas ela tem sido uma ferramenta muito importante para entrar em lugares que pessoalmente você não entra. Mesma coisa o celular. Você está dentro da igreja com sua Bíblia aberta ali no celular, ninguém vai falar que você está lendo a Bíblia, né? E a questão é que você está vendo o seu celular, você está com a Bíblia aberta nele, muito facilmente vai ter alguma coisa ali que vai te distrair. Você vai fechar sua Bíblia, vai entrar em outros lugares, né? Você vai fazer com que aquilo te distraia, vai mexer com os teus amigos que estão em volta, né? Especificamente para tirar sua atenção, né? E tirar a atenção das pessoas que estão na sua volta. E você vai estar sendo usado pelo inimigo para perturbar quem está na sua volta, né? Isso acontece, né? Acontece. E acontece em vários lugares, né? Que até mesmo nessa noite pode acontecer. Então, irmãos, tomem cuidado. Mas a internet ela tem sido realmente de grande validade, inclusive para o meio evangélico, né? E concluindo aí de fato, irmãos, agora concluindo de verdade, eu queria deixar só dois versículos que eu separei para vocês, para a gente guardar esses ensinamentos realmente. Como eu falei, irmãos, essas coisas eu falo primeiramente para mim, para minha família, para minha esposa, para meus irmãos, para nossa família.
Isso eu falo para nós, é algo para a gente refletir, né? O maior intuito aqui nessa noite é que você repense como tem sido a sua vida, né? Repense como você tem usado a internet, as ferramentas, o celular, a tua tecnologia. Esse é o principal objetivo daqui, né? Eu queria deixar um versículo. Ele diz que não é para ninguém desprezar a sua mocidade. Não é para você parar de ser jovem, parar de ser adolescente. Pelo contrário, né? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você pode ser jovem, você pode usar a internet, você pode fazer todas essas coisas que são legais. Eu não estou falando que é chato. Eu gosto, eu uso, né? Mas você pode realmente ser um exemplo, inclusive com essas coisas. Então procura realmente se apresentar ali a Deus como alguém diferente dos teus amigos, para que eles vejam a diferença do seu testemunho em todos os lugares, né? A gente tem o exemplo de Daniel. Daniel, ele não quis ser igual aos seus contemporâneos ao qual ele foi levado cativo, mas ele quis ser diferente, né? E essa diferença chamou a atenção de pessoas importantes, chamou a atenção de autoridades. Então o seu comportamento, a sua forma de lidar com essas coisas chama a atenção, ela causa mudança, né? O teu testemunho pode causar mudança nos teus amigos e pessoas acima de você, né? E também, finalmente, irmãos, é um versículo muito bonito aí, né? Ele é muito completo também. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a nossa vida realmente, a nossa mente, ela é realmente igual uma caixinha, né? É igual um computador, uma memória de computador. Você vai colocando as coisas dentro, né? Só que chega um momento que você colocar mais alguma coisa, você tem que tirar outra. Não deixe que na hora que você for tirar, você tire as coisas que são de Deus, que são do reino. Procura ocupar a sua memória, a sua RAM, né? Seu HD ou a sua caixinha com coisas que te agregam valor, com coisas que são sadias, com coisas que fazem você realmente crescer, né? Principalmente nessa fase que vocês estão, que é importante, vocês estão construindo uma base, né? Os jovens, adolescentes, uma base para a sua família no futuro, né? Vocês têm o poder realmente de vocês delinear aí o destino de vocês, ter uma carreira, uma família e tudo mais. Adultos da mesma forma, né? Não deixe que às vezes o dia a dia, a rotina do dia a dia de tantos anos ali, vem fazer com que você pegue a sua caixinha e comece a colocar coisas ruins, coisas que te influenciam negativamente, que acabe de não sobrando espaço e você tirar ali as coisas que são de Deus, as coisas que são do reino, né? Para que realmente o nosso intuito, né, a nossa finalidade aqui é que nós sejamos cristãos de verdade, irmãos. Né, o pastor falou aqui ontem, né, o evangelho, ele é um evangelho vivo, não é aquele evangelho, né, que não causa uma modificação nas pessoas. Nós possamos ser cristãos de verdade em todos os momentos da nossa vida. Amém, irmãos? Desculpa pela demora aí, acabei passando um pouquinho do tempo, mas eu acabo falando demais mesmo. Ellen, você vai terminar? O microfone.